Glória seja dada a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, por esse momento todo especial, o momento da palavra de Deus. E eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro já fica quase no finalzinho da Bíblia, para você que não sabe. E nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ver do que Deus é capaz de fazer através desse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz: No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo, para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Pois vivendo entre eles, dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Queridos, Pedro, ele está falando aqui, ele relata um pouco da situação que viviam as pessoas nessa época. E em especial aqui Sodoma e Gomorra. Nós sabemos da história de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade, ela estava tomada de uma forma pelo pecado que fedeu as narinas do Senhor, como diz a palavra. Antes, lá na época de Noé, também foi a mesma coisa. O pecado, ele subiu até Deus e Deus não estava mais suportando tudo aquilo. As pessoas não lembravam que existia Deus. E quando Deus, antes de mandar o dilúvio, Deus falou para Noé avisar aquelas pessoas para elas se converterem dos seus maus caminhos. Ninguém deu ouvido a Noé. Noé era taxado como um louco. Primeiro porque nunca tinha tido chuva, não havia chuva até o dilúvio. A palavra do Senhor diz que existia um riacho, água que corria por debaixo da terra e ali era regada as raízes das plantas. Não havia chuva. É por isso que quando Noé falava para as pessoas, vocês precisam se converter porque Deus vai mandar um dilúvio. Vai vir chuva que vai acabar com tudo isso aqui. As pessoas riam de Noé. Então Deus olhou e viu que só tinha Noé, o único homem justo que Deus viu na face da terra. E Deus falou assim: olha, Noé, constrói essa arca. Constrói uma arca e eu vou mandar dilúvio e vou destruir tudo isso aí. As únicas pessoas que entraram nessa arca foi Noé, a esposa, os filhos e as noras. Somente essas pessoas. Porque foram as únicas pessoas que deram ouvido ao que Deus falou. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, mas Deus poupou a vida de Ló, sobrinho de Abraão. Então, queridos, Deus, ele é um Deus de amor, como ele foi um Deus de amor aí com Ló, né, poupando a vida de Ló, porque Ló era um homem, como diz aqui, ele era um homem justo,
Mas ele vivia naquela cidade de Sodoma e de Gomorra, ele vivia ali agoniado por causa da maldade, do pecado. Porque quando você vem para Jesus, você não suporta mais estar num ambiente que as pessoas não querem saber mais de Deus. Ló não tinha alternativa, ele vivia, ele morava ali. Mas ele não gostava daquela vida, de como as pessoas se comportavam. Por isso Deus viu que Ló era diferente e poupou a vida de Ló. Mas do restante ele destruiu com fogo e enxofre. Então, queridos, Deus, ele é isso que nós estamos vendo aqui. Deus é um Deus de amor, ele ama, ele poupa até certo ponto. Eu costumo falar que Deus, a ira de Deus sobre a humanidade, que a humanidade está totalmente largada no pecado. A ira de Deus, ela já começou. Aqui, isso que nós vemos aí na natureza, a gente vê tantas coisas, catástrofes, e a gente vê pessoas que não têm amor, pessoas que tiram a vida do outro assim por brincadeira. E isso já é o sinal, um dos sinais do final do tempo, e também a ira de Deus, ela está sendo acesa sobre as pessoas, sobre a humanidade. Mas ainda está vindo misturada com misericórdia. Mas vai chegar o dia em que a misericórdia não haverá mais. Aí vai ser a ira pura de Deus contra a humanidade. Porque ele fez assim antes do dilúvio, ele fez assim com Sodoma e Gomorra, ele vai fazer assim. Porque a palavra do Senhor diz que ele virá, ele arrebatará os seus. E depois ele destruirá, consumirá, aqui mesmo, na segunda carta de Pedro. Fala que Deus, ele vai destruir a terra com fogo, ele vai destruir totalmente. Então, queridos, vamos nos preparar, porque Deus é um Deus de amor, mas ele é um fogo que consome também e destrói tudo aquilo que se chama mal. E nós precisamos orar, amém? Vamos orar agora comigo? Fecha os teus olhos. Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós sabemos que Tu és um Deus que ama, que cuida, que zela, que protege, que poupa a vida daqueles que o Senhor quer poupar. Mas também Tu és um Deus que quando queres destruir, Tu destrói. E a culpa não é Tua, porque Tu não mudas, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós mudamos, a humanidade mudou. O ser humano hoje está virando as costas para Ti de uma forma horrível. Mas Deus, eu Te peço, por essa pessoa que está orando comigo, que acompanhou essa palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor comece a trabalhar nesses corações e comece a transformar vidas, para que assim nós possamos estar preparados, porque no dia da destruição, Senhor, o Senhor não vai poupar nenhum daqueles que não quiseram saber de Ti, que não quiseram saber dos Teus ensinamentos, que nós possamos estar livres de tudo isso. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, que compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal Alimento do Céu, porque só assim você vai receber todos os dias esse alimento para o fortalecimento do teu espírito. Pense nisso e que Deus te abençoe.